Já alguma vez acordou com o pescoço dorido ou com uma sensação estranha de formigueiro nos braços? E se eu lhe dissesse que a forma como dorme todas as noites pode estar a preparar, silenciosamente, o terreno para um dos eventos mais temidos da nossa idade? Um acidente vascular cerebral, um AVC? Como médico neurologista, vejo todos os dias as consequências devastadoras que um AVC pode ter. A perda súbita da independência, a dificuldade em falar, em mover-se, o medo nos olhos dos familiares. É uma realidade dolorosa que muitas vezes pensamos que nos acontece por azar, por genética ou por problemas de saúde que já conhecemos, como a tensão alta ou o colesterol. Mas a verdade chocante, o segredo que poucos discutem, é que um dos gatilhos pode estar escondido no nosso próprio quarto, na nossa própria cama. É um hábito que milhões de pessoas têm, acreditando ser inofensivo, mas que pode estar a comprometer a circulação sanguínea para o cérebro noite após noite. Neste vídeo, vamos desvendar qual é essa posição de dormir perigosa. Mais importante ainda, vamos explorar juntos pequenas e simples mudanças que pode fazer a partir de hoje para transformar o seu sono num verdadeiro ato de proteção para o seu cérebro, garantindo que as suas noites sejam seguras e verdadeiramente reparadoras. Fique comigo até ao fim, porque a última dica que vou partilhar pode ser a mais simples e surpreendente de todas para garantir um sono tranquilo e protetor. Vamos então diretos ao assunto que nos trouxe aqui. Qual é, afinal, esta posição que me deixa, enquanto médico, tão preocupado? É uma posição que muitos consideram confortável, quase um regresso à infância. Dormir de barriga para baixo ou em decúbito ventral, como dizemos em termos médicos. E por quê? Por que é que algo que parece tão natural pode ser tão arriscado, especialmente à medida que envelhecemos? A resposta está no nosso pescoço. Pense no seu pescoço como a autoestrada principal que liga o seu corpo ao seu cérebro. Por ele passam estruturas vitais, mas para o nosso tema de hoje, as mais importantes são as artérias carótidas e vertebrais. São 4 grandes vasos sanguíneos, 2 de cada lado do pescoço, que funcionam como canais principais, levando sangue rico em oxigênio e nutrientes para alimentar cada célula do seu cérebro. Agora, imagine o que acontece quando se deita de barriga para baixo. Para conseguir respirar, é obrigado a virar a cabeça completamente para um dos lados, mantendo-a numa rotação de quase 90 graus durante horas a fio. Esta torção extrema não é natural para a sua coluna cervical e, mais criticamente, pode comprimir e esticar estas artérias vitais. Pense numa mangueira de jardim. Se a dobrar ou torcer com força, o que acontece ao fluxo de água? Diminui drasticamente, por vezes até para por completo. É exatamente o mesmo princípio que se aplica ao fluxo de sangue para o seu cérebro. Essa compressão, mantida durante 6, 7 ou 8 horas de sono, pode criar zonas de turbulência no fluxo sanguíneo. O sangue não corre de forma lisa e contínua, o que aumenta o risco de se formarem pequenos coágulos, também conhecidos como trombos. E é aqui que o verdadeiro perigo reside. Durante a noite, ou ao acordar e mover-se bruscamente, um desses coágulos pode soltar-se, viajar pela corrente sanguínea e ir alojar-se numa artéria mais pequena dentro do cérebro, bloqueando-a. Quando isso acontece, a parte do cérebro que era alimentada por essa artéria deixa de receber oxigênio e morre. A isto chamamos um AVC isquêmico, o tipo mais comum de AVC. Este risco aumenta significativamente depois dos 60 anos. Por quê? Porque com a idade, as nossas artérias tendem a tornar-se menos flexíveis e mais estreitas devido a um processo chamado aterosclerose, que é a acumulação de placas de gordura e cálcio nas suas paredes. Portanto, se já tem artérias um pouco mais estreitas e menos elásticas, adicionar a compressão mecânica de uma má posição de dormir é como deitar lenha na fogueira. Lembro-me perfeitamente do caso do Sr. Joaquim, um paciente de 70 e poucos anos, um homem ativo que adorava cuidar da sua horta. Chegou-nos ao serviço de urgência com uma fraqueza súbita no braço esquerdo e a fala arrastada. Felizmente, a sua esposa agiu rápido e conseguimos intervir a tempo, minimizando os danos.
Durante a nossa conversa, ela mencionou, quase por acaso, que ele sempre dormiu de barriga para baixo. Queixava-se muitas vezes de acordar com o pescoço torto ou com tonturas matinais, mas desvalorizava sempre, achando que era apenas um mau jeito. Nunca, em momento algum, ele ou a sua família pensaram que o seu modo de dormir de uma vida inteira pudesse estar na origem daquele evento tão assustador. Esta história não é para o assustar, mas sim para o alertar. Para mostrar que a prevenção está muitas vezes em gestos simples, em conhecimentos que não são do senso comum. Não se trata de culpar ninguém, mas sim de tomar consciência e poder de decisão sobre a nossa saúde. Mudar um hábito de sono que temos há décadas pode não ser fácil, mas compreender o porquê, o mecanismo por trás do risco, é o primeiro e mais poderoso passo para a mudança. Proteger o seu cérebro enquanto dorme é uma das maiores provas de amor que pode dar a si mesmo. Então, se dormir de barriga para baixo representa um risco, qual é a alternativa? Felizmente, existem posições muito mais seguras e que até trazem benefícios adicionais para a sua saúde. A posição considerada por muitos especialistas como a ideal é dormir de costas, ou em decúbito dorsal. Quando se deita de costas, a sua cabeça, pescoço e coluna vertebral ficam alinhados numa posição neutra. Não há torções, não há compressões indevidas nas artérias do pescoço. O fluxo sanguíneo para o cérebro pode ocorrer sem obstáculos, de forma livre e eficiente. Além disso, esta posição distribui o peso do corpo de forma uniforme, o que pode ajudar a aliviar dores nas costas e nas articulações. No entanto, sei perfeitamente o que alguns de vós estão a pensar. Doutor, se eu durmo de costas, ressono como um trator. Ou, sinto um desconforto na parte inferior das costas. Estas são queixas muito comuns, mas que têm solução. Para o ressonar, que muitas vezes acontece porque a base da língua cai para trás e obstrui parcialmente a via aérea, experimentar uma almofada um pouco mais alta pode ajudar a manter as vias aéreas mais abertas. Mas atenção ao excesso, pois uma almofada demasiado alta pode criar outro tipo de tensão no pescoço. Para o desconforto na zona lombar, o truque é simples e muito eficaz. Coloque uma almofada pequena debaixo dos joelhos. Este pequeno gesto ajuda a manter a curvatura natural da parte inferior da sua coluna, aliviando a pressão e proporcionando um conforto imediato. A segunda melhor opção, e a preferida de muitas pessoas, é dormir de lado. Esta posição também é excelente para manter a coluna alinhada e é particularmente benéfica para quem sofre de refluxo ácido ou para quem ressona muito. Quando dorme de lado, é crucial garantir que a sua cabeça e pescoço estão em linha reta com o resto da coluna. O erro mais comum é usar uma almofada demasiado baixa, o que faz com que a cabeça descaia, ou uma demasiado alta, que a força para cima. A almofada ideal para quem dorme de lado deve ter a altura certa para preencher o espaço entre a sua orelha e o ombro, mantendo o alinhamento perfeito. Outra dica de ouro para quem dorme de lado é colocar uma almofada fina entre os joelhos. Tal como a almofada debaixo dos joelhos quando se dorme de costas, esta ajuda a alinhar as ancas e a pelvis, evitando que a perna de cima puxe a coluna e cause dores na anca ou na zona lombar no dia seguinte. Há até quem diga que dormir sobre o lado esquerdo é ligeiramente melhor, pois pode ajudar a digestão e a circulação devido à posição dos nossos órgãos internos. Mas dormir sobre qualquer um dos lados é infinitamente superior a dormir de barriga para baixo. Agora, a grande questão: como é que se muda um hábito de uma vida? Não é realista esperar que, depois de ouvir isto, consiga deitar-se de costas e acordar na mesma posição 8 horas depois. O nosso corpo tem memória. A mudança tem de ser gradual e paciente. Uma estratégia que costumo recomendar é a barricada de almofadas. Se o seu objetivo é dormir de costas, coloque almofadas grandes e firmes de ambos os lados do seu corpo. Elas vão funcionar como barreiras físicas que tornarão mais difícil virar-se inconscientemente para a posição de barriga para baixo durante a noite. Se o objetivo é dormir de lado, coloque uma almofada nas suas costas para o impedir de rolar.
pode parecer estranho no início, mas com o tempo, o seu corpo vai se habituando à nova posição. Seja gentil consigo mesmo neste processo. Se acordar à meio da noite e perceber que está de barriga para baixo, não se recrimine. Simplesmente, com calma, volte a colocar-se numa posição mais segura e tente adormecer novamente. A consistência é mais importante do que a perfeição. Cada noite em que consegue passar mais tempo de costas ou de lado é uma vitória para a saúde do seu cérebro. Como vimos, algo tão simples e cotidiano como a posição em que deitamos a cabeça na almofada pode ter um impacto profundo e duradouro na saúde do nosso cérebro. A mensagem principal que quero que leve consigo hoje não é de medo, mas sim de poder. O poder que tem nas suas mãos para tomar pequenas decisões que protegem a sua saúde a longo prazo. Não se trata de ter medo de ir para a cama, mas sim de transformar o seu sono num ato consciente de proteção e cuidado. A mudança de um hábito tão enraizado como a posição de dormir requer tempo e paciência. Por isso, não desanime se não conseguir à primeira. Cada pequeno passo conta. Comece por tentar adormecer numa posição mais segura esta noite. Use o truque das almofadas para o ajudar. E celebre cada manhã em que acorda sentindo-se bem, sabendo que deu ao seu cérebro o descanso seguro que ele merece. E aqui está a dica surpreendente que prometi no início. Um pequeno segredo que complementa tudo o que falamos. A sua proteção noturna não começa apenas quando se deita, mas sim muitas horas antes. Estou a falar de algo tão básico como a hidratação. Manter-se bem hidratado ao longo do dia é fundamental para a saúde cardiovascular. Quando estamos desidratados, o nosso sangue torna-se ligeiramente mais espesso, mais viscoso. Um sangue mais espesso tem maior tendência para formar coágulos, especialmente se o fluxo já estiver comprometido por outros fatores, como a compressão de uma artéria. Beber água de forma consistente ao longo do dia não precisa de ser em excesso, nem tudo de uma vez antes de dormir, para não ter de se levantar à meio da noite. Ajuda a manter o sangue mais fluido. É como adicionar uma camada extra de segurança ao seu sistema circulatório. Um sangue fluido tem menos probabilidade de criar os coágulos perigosos de que falamos, mesmo que se mova para uma posição menos ideal durante um curto período da noite. Pense nisto como um trabalho de equipa. A posição correta de dormir mantém as autoestradas para o cérebro abertas e desimpedidas. E uma boa hidratação garante que o tráfego, o seu sangue, flui de forma suave e eficiente. É a combinação destes pequenos gestos que cria uma fortaleza de proteção à volta do seu cérebro. Agora, eu adoraria saber a sua opinião. Qual é a sua posição de dormir preferida? Já alguma vez pensou que ela poderia influenciar a sua saúde de forma tão direta? Já tentou mudá-la? Partilhe as suas experiências, as suas dificuldades e as suas vitórias nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar e ajudar outra pessoa que esteja a passar pelo mesmo processo. Ler as experiências uns dos outros cria uma comunidade de apoio que é incrivelmente valiosa. Se achou esta informação útil e acredita que ela pode ajudar outras pessoas, por favor, deixe um gosto neste vídeo. É um gesto simples que nos ajuda a chegar a mais gente. E claro, se quiser continuar a receber conselhos práticos para uma vida longa, saudável e feliz, subscreva o nosso canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Lembre-se sempre, cuidar de si não é um luxo, é uma necessidade. Cada dia é uma nova oportunidade para honrar o seu corpo e a sua mente. O seu bem-estar está nas suas mãos. Durma bem, mantenha-se hidratado e viva cada momento com saúde e alegria. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.